mais uma reflexão, uma simples reflexão. Inclusive, há uma semana ou duas atrás, eu estive até compartilhando um pouco dessa palavra com os obreiros da ETE de Curitiba, né, um grupo bacana lá que está junto com o Michel. E também compartilhei a minha carta informativa, alguma coisa pouca sobre isso. E tem sido uma reflexão que tem ministrado meu coração nesses últimos meses, até em virtude de situações particulares que nós temos vivido aqui nessa nação, como família, né? Então eu recebi essa reflexão como um bálsamo para minha vida, para o meu coração. Na verdade, ela surgiu a partir de uma leitura de um livro do Max Lucado, e eu achei muito interessante algumas colocações que o escritor fez a partir de algumas observações. Eu fui buscar um pouco mais de informações em cima dessas observações e eu pude aprender mais, né? Pude me aprofundar um pouco mais a respeito dessa reflexão. Então, deixa eu dar os créditos aqui para quem é devido, né? Mas enfim, queridos, essa reflexão está lá em Mateus, capítulo 8, a partir do verso 23. É um texto muito conhecido por todos. Então, nesse sentido, eu não acredito que haja novidade, por isso que acho que é mais uma reflexão mesmo, né? Para a gente relembrar algumas coisas. Mas é aquele texto célebre sobre Jesus acalmando a tempestade, quando os discípulos entram no barco, e os discípulos então se vê apavorados, atormentados, né? Porque o barco estava indo a pique, havia uma forte tempestade batendo contra o barco, e os discípulos começam a clamar para que Jesus possa ajudá-los, né, naquela situação, e a Bíblia vai dizer que Jesus estava dormindo, né? O termo ali, dormir, né, ele no original é o cadeudo, que tem a ideia de que ele estava dormindo profundamente, né? Ele realmente não estava tirando um cochilinho, não, né? Jesus dormia no meio daquela tempestade, e os discípulos, apavorados com toda aquela situação, vêm para pedir socorro. É óbvio, Jesus está dentro do barco, né? Qualquer um de nós, se tem a possibilidade de ter um livramento, e principalmente um livramento onde você sabe que Jesus está com você, você vai recorrer àquele que está junto com você, né? Isso é óbvio, né? Imagina você passando uma situação aí na sua vida hoje, onde você não só sabe que Jesus está com você, mas você tem 100% de certeza que ele está com você, porque você viu, porque você vê, porque ele está ali do seu lado, ele está conversando com você, você passou o dia inteiro junto com ele, né? E é semelhante isso que está rolando aqui com os discípulos, né? Após passar o dia inteiro com Jesus, fazendo milagres e tantas outras coisas, Jesus então dá uma ordem expressa para que eles entrassem naquele barco e, enfim, atravessasse para outra margem, né? E é esse cenário que está sendo descrito na história, né? Os discípulos estão ao lado do mestre e se sentindo impotentes. Então Jesus acorda e faz a pergunta para eles, né? Por que vocês são tão tímidos, né? Medrosos, né? Por quê? Vocês são homens de pequena fé? É uma pergunta que fica ali, né? Vocês têm pouca confiança? Então Jesus repreende tudo e tudo volta ao normal, e enfim. Mas esse é um relato interessante, e eu não quero me ater ao simples fato das questões de fé desse texto, apesar de que é uma questão de fé o texto, obviamente. Jesus faz essa pergunta, Jesus mostra que há uma importância nisso, mas eu queria mais pensar pelo lado
da forma como Mateus está colocando a história aqui em questão. Os outros evangelhos, a palavra tempestade, ela tem um significado a partir dessa chuva forte, né? Dessa tempestade. Ela tem essa entonação, mas Mateus decide utilizar um termo diferente para falar a respeito da tempestade. O termo que Mateus utiliza, ele no grego é seismos, né? E esses seismos, ele tem a ver com agitação e terremoto. Essa é a descrição que Mateus vai dar para esse texto. Diferente dos outros, Mateus está falando a respeito de um fato que acaba nos conduzindo a olhar para o cenário de forma diferente. Porque uma chuva, se você conhece disso, né? Eu não conheço tão bem, a gente conhece a prática do dia a dia, onde você vê que as nuvens estão carregadas, preta, e você imagina, vai vir chuva, né? Mas o que Mateus está querendo dizer, a partir dos seismos, que é como se fosse uma agitação, um terremoto, ou alguns estudiosos vão falar a respeito de um maremoto, por exemplo, é que não dá para você prever. Não tem como você prever que isso vai acontecer. Uma chuva é previsível, você observa, você vê no horizonte, você sabe, poxa, de repente vai chover. Imagina para um pescador que já está fazendo isso há muito tempo. Mas Mateus está falando que o cenário não era esse, um cenário previsível. Mateus está dizendo que esse cenário ninguém pôde prever esse cenário. Obviamente com exceção a Jesus, isso é claro. Mas os discípulos não podiam prever isso. Eles não entraram no barco sabendo que ia vir uma tempestade, segundo o termo que Mateus utiliza. Tá certo? Quero deixar bem claro isso. Segundo o termo que ele utiliza, é como se fosse um maremoto, um terremoto, algo que aconteceu, algo que passou, né? Hernandes Dias Lopes, ele gosta de usar o termo sobre essa tempestade da vida, da qual você não consegue administrar. Ou seja, não é uma coisa que você está vendo que vai vir e que você consegue administrar aquilo, buscar recursos para administrá-lo. Não, essa tempestade veio e simplesmente chegou para aqueles discípulos. E talvez isso seja o fato onde esses discípulos ficaram tão apavorados. Então, você está entrando no barco com Jesus e você está sendo atingido por esses seismos, né? por essa crise que você não esperava, por exemplo, né? E exemplo que a gente pode dar nesse sentido, às vezes é o casamento, desemprego, né? Gostei muito de um termo que o pastor falou, que as tempestades não mandam mensagem, né, via WhatsApp ou, né, no posta lá no seu Facebook, né? Tô chegando, né? Como a gente às vezes imagina quando você consegue observar no horizonte que está vindo aquela tempestade. E esses homens amavam Jesus, tinham deixado tudo para segui-lo, mas nem por isso eles estavam isentos da tempestade. Nem por isso nós estamos isentos da tempestade. Apesar da nossa paixão, do nosso amor, da nossa entrega, do nosso sacrifício por Jesus, nós não estamos isentos da tempestade, como Jesus também não esteve isento da tempestade, participou dela o tempo todo junto com os discípulos no barco. Obviamente entendendo que aquela era uma tempestade que disciplinaria a vida daqueles discípulos, que corrigiria eles a respeito da fé, mas aquela tempestade atingiu o barco de igual forma, mesmo Jesus estando dentro daquele barco. E talvez esse seja um dos aspectos que a gente precisa entender e aprender a respeito dos seismos. Um dos primeiros aspectos é: você não vai ter recado a respeito disso. Ele simplesmente vai acontecer. Novamente, o Hernandes Dias ele vai usar o termo que as tempestades da vida são inadministráveis, né? Não sei bem se esse termo é assim mesmo, mas você não administra essas tempestades. Elas são maiores do que as nossas próprias forças, inclusive, né? Os discípulos tentam contornar o problema, tentam sair ilesos daquela tempestade, mas eles não puderam fazer nada. A fúria do mar, do vento e tudo que estava acontecendo estava empurrando eles para isso. Então é complicado, é difícil quando você enfrenta esse tipo de tempestade. Esse tipo de lugar onde você está vivendo com Deus, inclusive, nesse momento. Então, queridos, eu queria deixar essa reflexão para você.
eu queria deixar essa palavra com você em Mateus. Esse seismos, ele vai acontecer, ele vai vir sobre nossas vidas e cabe a nós entendermos o que nós temos que fazer enquanto discípulos. É obviamente que o nosso lado humano tende a esse clamor, a esse desespero que tomou conta inclusive dos discípulos, quando eles estavam vendo tudo acontecendo, Jesus dormindo, e eles clamam, gritam. Mas entenda uma coisa, as tempestades para a sua vida vão falar a respeito de fé, mas também vão falar sobre o quanto você consegue administrar isso no seu coração. Não a tempestade, não administrar ela. Ela vai acontecer. Mas como você vai administrar isso no seu coração quando ela chegar. E talvez esse seja o questionamento a respeito da fé. Porque nós queremos ter fé para mudar as coisas que estão ao nosso redor, mas nós não queremos ter fé para mudar a nossa atitude com relação ao que está acontecendo ao redor. Isso é uma coisa que nós temos que começar a pensar na nossa vida, no nosso coração. Como você quer trabalhar com essas circunstâncias? Porque às vezes nós temos fé para mudar o exterior, mas não temos fé para mudar o nosso interior, a maneira como nós reagimos a essas situações. Então pensa nisso, reflexione a respeito disso. É uma breve reflexão para a sua vida nessa semana. E eu espero que Deus possa falar ao seu coração. Os seismos, ele faz parte da vida de todo cristão. Mateus está tentando transmitir isso para nós, dizendo para nós, olha, vai chegar aquela tempestade. Embora o mar seja propício para tempestades, embora você tenha experiência para atravessar tempestades, embora a vida te ensinou a ter experiências para atravessar tempestades, e talvez você já tenha passado por muitas delas, mas enfim, às vezes chega o dia em que vem essas tempestades e a gente não consegue administrar elas, porque é um seismos, é aquilo que vem e que você não vê no horizonte que está para chegar. Enfim, só pense a respeito. Como lidar com as tempestades da vida. Amém? Deus abençoe. Até a próxima.